Porque são nas noites escuras que os maiores encontros com Cristo acontecem. Assim foi com Nicodemos. Se ajeita na cadeira, prepare o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de parola inédita, parola de número 181. Já entramos, meninos, em contagem regressiva para a parola de número 200. Eu lembro quando a gente começou a fazer essas contagens para a parola de número 100, e 200 era um número tão distante, né, cara? Nós estamos aí praticamente a algumas semanas de chegar na parola 200. Então, nessa semana, estamos começando tema novo aqui no canal. O tema é Seguindo a Cristo. Ao longo das próximas 10 semanas, nós vamos bater um papo aqui. Aliás, nós vamos ter várias conversas sobre quais são as características, quais são as atitudes daquele que segue a Cristo. E aí, mente brilhante, e aí 04, estamos prontos para a abertura de mais um tema aí? É óbvio que não, mas estamos aqui. Concordo com tudo que o senhor disse. Eu espero, depois de quase 200 parolas, que em algum momento o senhor vai responder para a minha pergunta. Claro que eu estou. Eu sempre esqueço que ele vai responder isso e eu sempre faço a mesma pergunta, mesmo sabendo que a gente nunca nós vamos estar 100% preparados para poder aprofundar essa conversa aqui. Afinal de contas, a ideia não é a gente trazer um papo erudito, não é a gente trazer uma tese teológica. A ideia aqui é a gente bater papo e trazer para você que está aí do outro lado da tela um conteúdo bíblico relevante, mas prático também, de uma forma leve, divertida, descontraída. Então, vamos lá, meninos, para mais essa roda de parola. Hoje, nosso oráculo está de folga, aliás... Graças a Deus. Por quê? Por que ele está de folga, Arthur? Por quê? Porque, na verdade, ele está acertando as últimas carrapetas para o grande lançamento do nosso primeiro curso online da Escola Paroleira de Educação, Paroleira de Ensino Bíblico. Aliás, na próxima sexta-feira, dia 8, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui ao vivo apresentando este novo curso que é a Introdução à Interpretação Bíblica. Para você que é fominha, para você que gosta de leitura bíblica, esse curso vai trazer um conteúdo bem bacana para você se aprofundar ainda mais e ter um pouco mais de embasamento para a interpretação das Escrituras. Mas isso vai ficar mais para sexta-feira. Hoje nós vamos falar então sobre o primeiro tema dessa parola, então, desse tema, que é o Seguindo a Cristo. Nós estamos aqui chamando de Nascendo de Novo. Nascendo de Novo é o primeiro passo, vamos dizer assim, a porta de entrada para quem quer ver o reino. E esse texto base que nós vamos abordar nessa semana aqui é o texto de João 3, quando Nicodemos vai à noite se encontrar com Cristo, com algumas perguntas na cabeça dele. Não é isso, mente brilhante? Exatamente. Por quê? Por que ele vai buscar à noite? E é interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente conjectura, né? A bem da verdade é que Nicodemos, ele era um cara muito importante dentro do Sinédrio, ele já era considerado um rabi, e como que poderia um homem dessa estatura, dessa envergadura, poder ir atrás de Jesus, o homem de Nazaré? E aí, com medo, e é interessante isso, porque em algumas oportunidades na palavra nós vamos ver pessoas com medo de perder a posição na sinagoga, né? E então, muito bem, já naquela época já existia isso, quando, por exemplo, aquele homem ele é curado, e aí a palavra fala, e eles temendo ser expulso da sinagoga, mas nessa parola não é para isso. E aí, então, Nicodemos, ele vai buscar Jesus à noite.
E aí ele começa a ter uma interlocução com Jesus a respeito de como herdar o reino de Deus. E aí é que começa a nossa parola, que afinal de contas começa lá em João, capítulo 3, quando Jesus ele é visitado por Nicodemos, nada mais, nada menos que fariseu. Vamos lembrar que muitas vezes nós falamos fariseus, mas fariseu era como uma casta, né? Um departamento, será que a gente pode falar assim? Mas, na verdade, era como se fosse um partido político também. Então, Nicodemos não era pouca coisa, não. Nicodemos era uma pessoa muito importante. E ele vai buscar Jesus, e quando ele busca Jesus, ele faz a seguinte afirmação no verso 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aqui Jesus abriu a caixa de minhoca na cabeça de Nicodemos. E aqui eu vou deixar para Xandão 04 falar, desenvolver essa caixa, essa lata de minhoca que foi aberta na cabeça de Nicodemos. Muito obrigado, senhor Wilson, por essa sinuca de bico que me colocaste, né? Não, mas você fez uma boa introdução, dizendo quem era esse homem, né? E eu admiro ele, vou ser sincero para vocês. Eu sempre admirei Nicodemos, porque pelo menos ele foi lá. A gente vai ver que no final ele está junto com José de Arimateia pedindo pelo corpo, para cuidar do corpo de Jesus. Então, esse homem realmente foi impactado pelo ministério de Jesus. Mas o interessante é que no diálogo deles vai ficar muito explícito o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, de 11 a 14, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus está falando de algo espiritual e Nicodemos está pensando de uma forma carnal, né? Então, quando você ouve Jesus assim, em verdade vos digo, já começa por aí. É algo que é categórico e que Jesus está falando de uma forma solene. Isso aqui é sério. Preste atenção nisso. É basicamente isso que Jesus está falando. Então, vamos lá. João 3, Jesus diz assim: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, o interessante é que esse nascer de novo, para nós, ele é muito claro, né? Porque é nascer da água, do Espírito, a gente conhece o texto, mas esse de novo é nascer do alto. Então, precisa-se nascer de Deus, nascer do Espírito, por isso que fica mais claro, não é um nascimento comum. E aí Nicodemos, né, entra em choque porque ele está pensando só com a mente humana. Como é que eu posso, adulto, votar? E era um homem, como o Wilson disse, que era um homem que era letrado, era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas ele entra em choque, porque Jesus está falando: olha, você precisa, para você viver o que eu estou pregando e vivenciar o que eu estou fazendo, porque ele mesmo confessa que Jesus era um homem enviado por Deus, é necessário que você tenha essa experiência de nascer do próprio Deus, como eu sou nascido. Seria basicamente isso que Jesus está falando. Então, esse choque é porque ele está pensando justamente com a cabeça humana, e aí é loucura. Lá em 1 Coríntios 2, vai dizer que é loucura para os homens as coisas espirituais. Por isso que para ele era impossível que um adulto entrasse no ventre de novo da sua mãe. Mas aí Jesus vai deixar mais claro ainda. Precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. E aí nascer da água, a gente pode entender que é lavado pela palavra, mas a gente também pode levar para o batismo, que é a marca de uma mudança, é o arrependimento, né? Todas as vezes que a gente vê água na Bíblia, as pessoas passando pela água, elas estão passando de uma situação para outra. Então, quando saíram
do Egito, passaram pelas águas e chegaram livres no deserto. Quando saíram do deserto, passaram pelas águas do Jordão e entraram para tomar, saíram de pessoas que estavam errantes no deserto para serem herdeiros de uma terra prometida. Quando a gente olha para Eliseu passando pelas águas do Jordão, voltando depois que Elias foi levado, ele sai de um ajudante de Elias, de um servo de Elias, para maior autoridade profética no momento. Então, passar pelas águas é passar por uma mudança, mas não pode parar aí. Então, Jesus ele tá ligado os dois. E aí eu vou jogar a bola, não sei se é para o Arthur, que está meio sem foco, ou se é para o Will de volta. Não dá para desligar, não dá para tirar um do outro. Muita gente é batizada nas águas, mas ainda não teve a experiência com o Espírito Santo. E isso é muito sério, porque Jesus não fala é necessário só passar pelas águas. Ele fala é necessário nascer da água e nascer do Espírito. E aí, só para incrementar, qual era a preocupação de Paulo quando ele está fazendo ali a rota por onde passou Apolo? Quando ele encontrava discípulos, ele perguntava, vocês foram batizados no Espírito Santo? E aqueles discípulos, não, só nas águas, só no batismo de João. Aí Paulo explica que eles são batizados no Espírito. Então, embora a gente está brincando, é um assunto tão sério que todo cristão deveria se perguntar, eu passei por essa etapa, porque muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas não estou vivenciando as coisas do reino, porque essa etapa ela não está completa. Isso que você falou, já que você entrou nesse detalhe, vamos pegar lá em João, capítulo 4, no verso 14, que vai dizer assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, nele jorrará uma fonte para a eternidade. Né? Então, ele está falando justamente sobre o novo nascimento. E quando nós falamos sobre o novo nascimento, a gente não pode esquecer por que nós precisamos nascer de novo. Por quê? Né? Vamos lembrar do que o cabeçudinho fez lá no Éden, nosso queridão Adão, que teve sorte porque não tinha caminhão nem sogra. E aí nós vamos ver lá o que aconteceu com ele, né? Deus tinha dado uma orientação, uma determinação. Olha, vocês podem fazer... O único trabalho de Adão era dar nome para bicho e para árvore. Era a única função dele. Mas mesmo assim, nem isso ele foi competente. E aí, Deus fala para ele, olha, você pode fazer tudo o que você quiser aqui. Você só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Do dia que você comer, certamente você morrerá. E aí, é interessante essa passagem, porque Satanás, ele vira para Eva, porque Eva foi enganada e quem desobedeceu foi Adão, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, e ele pergunta, mas será mesmo que você vai morrer? Será mesmo? Ou é porque Deus, eu estou parafraseando, ou é porque Deus ele tem medo que vocês se tornem deuses? Lembrando que, no original, essa palavra é Elohim. Mas nós não podemos entrar nesse detalhe aqui agora, porque nós vamos abrir outra caixa de minhoca. Bom, e aí, quando Adão e Eva pecam e eles caem, eles não morrem. E aí dá a impressão como, bom, então Deus ele estava brincando conosco aqui, porque eles não morreram. Mas ali nós precisamos entender que houve a morte espiritual. E é por isso que Deus ele priva também o homem de se manter no Éden, no lugar dos prazeres, que Éden significa lugar dos prazeres ou lugar do desfrute. E por quê? Porque ali também tinha a árvore da vida. Então, ou seja, se o homem pecando permanecesse lá e comesse dessa árvore, o pecado persistiria eternamente. Então, Deus tira o homem de lá. Amém? Quando nós vamos ver o profeta Isaías dizendo que agradou a Deus moê-lo, e aí nesse texto nós vamos ver em Isaías que Isaías está profetizando 2 tipos de morte de Jesus.
Como assim 2 tipos de morte? Porque quando Jesus está falando, não importa que você nasça de novo, Jesus não estava profetizando sobre o filme de Benjamin Button. Não era isso. De forma alguma, né? Quem não assistiu Benjamin Button vai entender o que eu estou falando. Na verdade, ele está falando, olha, é necessário que você tenha o seu espírito recriado. É necessário que você volte na condição que eu criei vocês como filhos de Deus. Bom, quando Jesus ele morre 2 vezes. Como assim ele morre 2 vezes? Na cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? E olha que interessante, você pega toda a trajetória de Jesus, Jesus sempre chama Deus de Pai. Mas na cruz, ele chama de Deus. Por quê? Ali ele experimenta uma ruptura do relacionamento que Isaías 59 vai dizer que havia um abismo separando. Então, nesse exato momento, Jesus ele experimenta o primeiro tipo de morte, a morte espiritual. E, na sequência, Jesus, então, ele experimenta a morte física. E isso, para nós, é importante. Por quê? Aí nós voltamos lá para por que era para o homem nascer de novo. Por que o homem tem que nascer de novo? Porque agora ele, a velha criatura dele, tem que ser mortificado, e falamos sobre batismo já, para que ele nasça de novo. E aí agora, como diz 1 Pedro, vai dizer que eu e você recebemos a natureza divina, somos coparticipantes da natureza divina. Agora Cristo em nós, a esperança da glória. Agora Cristo habita em nós. Paulo vai dizer por 2 vezes que o Espírito Santo agora habita no nosso espírito. Por isso que Jesus ele aparece para os discípulos e diz, soprando o Espírito Santo. Ou seja, ali Jesus está mostrando sobre o novo nascimento. Ali eles nascem de novo. Mas Jesus ele diz assim, mas ficai aqui para que do alto sejais revestidos de poder, até que se cumpra a promessa, mas não é o nosso papo esse aqui hoje. Então veja que, volto lá para João capítulo 4, Jesus está falando para a mulher, olha, se você beber da água que você está aí bebendo, você vai voltar a ter sede. E essa mulher, gostei da fala de Xandão, ela está olhando naturalmente. Jesus está falando, não, a água que eu der, e essa água que eu dou, você não vai ter mais sede. Por quê? E aí você que já assistiu a parola sobre o Sermão do Monte, você vai se lembrar que bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos ou serão saciados. Porque Jesus é a água e Jesus, ele é o pão. Ou seja, ele é aquele que sacia a minha sede e ele é aquele que sacia a minha fome. Olha por que nós temos que nascer de novo. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, que Jesus ele se fez pecado, ele não se fez pecador, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Eu ia pegar o gancho, você falou 2 Coríntios 5, eu até tinha anotado aqui, 2 Coríntios 5 também, que fala assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Né? Mas uma das frases aqui que eu pensei dessa conversa de Jesus com Nicodemos, e eu acho que entendo que é uma chave aqui para a gente estar falando nesse bloco da importância de você nascer de novo. Jesus fala a seguinte coisa, uma outra tradução que eu tenho aqui, que não é uma tradução livre da Bíblia, assim, é uma coisa mais assim, mais já, né? Jesus fala a seguinte coisa, a natureza humana só pode reproduzir natureza humana. Aquele que tem que nascer do Espírito, somente o Espírito pode gerá-lo. Então, quando Jesus fala que, olha, que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito, ele está dizendo que não há esforço humano que seja capaz de fazer com que você nasça de novo. Ele estava falando para um fariseu, e aí você estava falando no começo da tua fala, né, Will, do partido político dos fariseus, e é até importante a gente pincelar bem rapidamente aqui que o farisaísmo nasceu no período intertestamentário como uma resposta ao resgate da tradição mosaica, né? Depois da destruição do templo, da invasão dos gregos, da profanação do templo, aquela coisa toda, né? Tem a revolta macabeia, e aí então os fariseus eles passam a ser organizadores da religião, vamos dizer assim,
E eles eram muito zelosos pela tradição mosaica. Então, Jesus está dizendo a seguinte coisa: olha, vocês se encheram tanto de ações do próprio braço, que nada disso aí que vocês estão fazendo vai ser capaz de salvar vocês. A lei não é capaz de fazer isso com vocês. É necessário a gente nascer de novo, vai ter que nascer do Espírito, você vai ter que ser gerado pelo próprio Espírito de Deus. Eu acho que aqui está uma chave muito legal para complementar isso aí que você disse, Ilcinho, que acho que se a gente pudesse resumir todo esse primeiro bloco aqui, nessa primeira parte dessa parola, seria exatamente isso. Você respondeu a pergunta de $1 milhão, que a maioria das pessoas que param o Xandão na rua lá na Vila Aurora fazem para ele. E perguntam para ele: Xandão, por que é necessário eu nascer de novo? Aliás, no segundo bloco, a gente vai dar uma complementada nessa pergunta, conversando exatamente por que o mundo não entende isso, né? Por que Nicodemos não entende isso. Mas, de fato, é necessário a gente ter a consciência de que somente nascendo do Espírito é que nós vamos poder entrar no reino. E é por isso que nascer de novo, ou o arrependimento, né, a oportunidade de uma nova vida, como o Xandão disse, é a porta de entrada para o reino, né, Xandão? Não, é exatamente isso aí. Eu só queria encerrar aqui a minha fala, que eu achei bem interessante, que a analogia que Jesus faz é com uma criança, né? Então, quando a gente nasce de novo espiritualmente, é tudo novo. Então, a gente tem que aprender. É impossível uma criança hoje nascer sabendo de todas as coisas, e aí a comparação é exatamente essa. A gente vai nascer de novo, é tudo muito novo para a gente, e a gente tem que ter, como Pedro, como Paulo fala, ansiar por esse leite espiritual, que é estar aprendendo das coisas do Espírito. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pausa aqui nessa paróquia que está muito legal, e nós vamos voltar no próximo vídeo, falando então sobre a perspectiva do mundo. Por que o mundo não consegue entender a respeito do nascer de novo? Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu joinha, já compartilhe com seus amigos, com seus contatos, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Siga-nos aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas de streaming, se você prefere o formato de podcast, enquanto você faz a sua caminhada matinal, ou quem sabe você está aí no trânsito, indo para o seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.